Primeiro princípio-chave, né, da economia regenerativa são os relacionamentos. Então, é reconhecer a interdependência entre a espécie humana e a natureza. Então, voltar a se reconhecer como natureza. Isso tem muito a ver com a mudança de paradigma antropocêntrico, que reconhece a espécie humana como acima das outras espécies, para o paradigma ecocêntrico, que reconhece que o ser humano é só mais uma espécie dentre todas as espécies no planeta Terra. O segundo princípio é a riqueza holística, que é um convite a gente ressignificar o que é riqueza para a gente. E uma proposta de que riqueza seja o bem-estar do conjunto, do todo, e não, né, de uns em detrimento do sofrimento, ou da não saúde de outras pessoas, ou, né, dessa desigualdade social que a gente vê tão grande, da devastação ambiental e tudo mais. Então, essa ressignificação de riqueza. O terceiro princípio está ligado à importância que tem a inovação, a adaptação e a sensibilidade, devido ao mundo que a gente vive hoje, que é um mundo de complexo, ambíguo, mas o que a gente vê hoje é uma sociedade que viveu uma revolução da informação com a terceira revolução industrial, e que é uma sociedade hoje globalizada e em rede, interconectada. Então, isso gerou uma velocidade de transformação que se deu pela revolução da informação, em que é muito mais importante que a gente saiba inovar e se adaptar e sentir o que está acontecendo no campo, do que prever ou controlar qualquer coisa, porque está bem difícil, né, exercer o controle sobre um mundo extremamente complexo, né, e volátil. O quarto princípio é a participação empoderada, que tem a ver com reconhecer o valor das partes no todo e acolher as necessidades das partes no todo. Então, olhar para o todo e olhar para as partes com a mesma importância e olhar para todas as necessidades e incluir. Então, autorresponsabilidade, inclusão radical, tem a ver com essa participação empoderada. No quinto princípio, a gente vai olhar para honrar a ancestralidade, honrar o local também, né? Então, a gente vive numa sociedade globalizada, mas esquecer um pouco dessa questão do local. E a gente fala muito em pensar global e agir local. Então, honrar tudo que é local, a comunidade, a ancestralidade, e valorar esses saberes e entender que são capitais. Capital simbólico, capital social, todos, né, são capitais que a gente fala de intangíveis, mas que têm sua importância. Então, nutrir comunidades e regiões saudáveis e resilientes de acordo com a sua essência, a sua história. O sexto princípio é a abundância do efeito de borda, que é reconhecer a abundância que existe na diversidade. E a criatividade, né, como um fator de impulsionamento de abundância e de diversidade. Então, também acolhimento e reconhecimento e inclusão radical, assim mesmo, da diversidade. No sétimo princípio, a gente vai falar de fluxo circulatório robusto. Então, que para ter uma saúde econômica, a gente depende de fluxos circulatórios robustos e do reconhecimento dos diferentes capitais. Então, o Pierre Bourdieu, né, na década de 50, definiu que capital é poder, então são algumas formas de poder, e definiu algumas formas de poder, e hoje em dia a gente já tem descrito 8 tipos de capitais. Então tem capital financeiro, capital vivo, capital social, capital simbólico, capital experiencial. São 8 tipos de capitais. O reconhecimento desses capitais, fazer com que eles entrem na conta, também faz parte de fortalecer e dar robustez para o fluxo circulatório. E o equilíbrio entre, como oitavo princípio, né, o equilíbrio entre a eficiência, resiliência, colaboração, diversidade, coerência, pequeno, grande, global, local. Então, ter esse equilíbrio. Bom, esses são os 8 princípios chaves. E tudo isso para pensar como é que a gente pensa em negócios, iniciativas, modelos econômicos que sirvam a uma cultura de regeneração, que tragam mais energia e vitalidade para um sistema do que retirem energia e vitalidade.